Olá pessoal, eu me chamo Matheus Amorim, sou estudante de Física do Instituto Federal do Ceará e nessa aula da matéria de História da Física eu vou estar falando sobre a vida e obra de Galileu Galilei. Como por objetivo da nossa aula, eu vou estar apresentando brevemente a sua vida pessoal, acadêmica e suas obras. Essas obras inclusive que incluem estudos astronômicos da Lua, dos planetas do Sistema Solar e até mesmo da Via Láctea. Além disso, eu vou estar abordando a sua influência no campo científico e filosófico e o atrito que ele teve na época pelos seus pensamentos irem de desencontro com as noções aristotélicas de movimento e astronomia, além das concepções cosmológicas ptolomaicas. E também eu vou estar falando da perseguição pela Igreja, seu julgamento e morte. Espero que essa aula seja proveitosa e muito didática. Agradeço a atenção. Galileu Galilei nasceu em Pisa, na Itália, em 1564. Ele foi um físico, matemático, astrônomo, pesquisador e acadêmico. Ele é conhecido por nós como o pai da ciência moderna, principalmente porque foi ele que introduziu explicitamente o método científico que todos nós admiramos e prestigiamos hoje em dia. E para começar a falar dessa grande figura na Revolução Científica, eu vou falar um pouco da sua família e sua formação juvenil, começando pela sua família. Galileu ele vem de uma família tradicional de Florença, destacada na medicina e negócios públicos. Ele é o primeiro de 6 filhos de Giulia Amanati, membro de uma família próspera, com Vincenzo Galilei, músico e estudioso. Sua pré-adolescência, Galileu estudou em um mosteiro perto de Florença, onde chegou até mesmo a cogitar a virar monge. Mas essa ideia acabou sendo frustrada pelo seu pai, que não gostava nada de que o filho fosse seguir uma vida religiosa. Então, ainda na sua pré-adolescência, o seu pai o retirou da escola. E aos 16 anos, em 1581, Galileu foi inscrito na Universidade de Pisa para o curso de Medicina pelo seu pai, onde tinha como intenção fazer que o filho fosse seguir uma tradição da família. E, sobretudo, fazer com que o filho fosse seguir uma carreira que fosse ter retornos financeiros altos. Mas acabou que Galileu foi logo desviado pela sua paixão à matemática. E o cientista Galileu já começa por aí. Ainda na Universidade de Medicina, Galileu fez a sua primeira grande descoberta no campo científico, descrevendo as regras que governam o movimento dos pêndulos. O cronismo das pequenas oscilações do pêndulo. Bom, a história é mais ou menos o seguinte. Galileu estava fora da sua casa e avistou um lustre em uma longa corda. Ele acabou percebendo que o tempo de oscilação era igual, mesmo com a oscilação diminuindo. E olha que interessante. Como ele estudava medicina, ele fez até o mesmo paralelo com a pulsação de seu pulso, que em condições normais bate regularmente. E aí, chegando em casa, ele fez algumas experiências com uma bola de metal em uma corda. Colocou bolas pequenas e grandes, e o tempo de oscilação continuava o mesmo, onde esse tempo só mudava se a corda fosse maior ou menor. Grande amor à matemática fez com que ele, em 1585, aos seus 20 anos, abandonasse a faculdade de medicina e seguisse para Florença, que fica aproximadamente 69 km de Pisa, para se aprofundar nos seus novos interesses científicos, que acabou lidando especialmente com mecânica e hidráulica, o que acabou também dando muito certo, porque no ano seguinte, aos seus 21 anos, recriou o raciocínio de Arquimedes na detecção da fraude da coroa de Heron, inventando uma ferramenta para determinar o peso específico hidroestático dos corpos, e consequentemente aperfeiçoou a teoria do balanço hidrostático. Desse jeito que Galileu foi se entregando mais e mais à matemática, o que lhe rendeu muita experiência e, obviamente, recompensas, porque em 1589 Galileu retorna à Universidade de Pisa, mas agora para assumir a cadeira de matemática como professor. Mas, ao chegar, ele acaba gerando um certo atrito, porque ele explicita seu programa pedagógico, gerando de imediato uma certa hostilidade no meio acadêmico de formação aristotélica. O método que seguiremos será o de fazer depender o que foi dito, sem nunca presumir que o que deve se explicar é verdade. Esse método me foi ensinado por meus matemáticos, embora não seja suficiente observado por certos filósofos quando ensinam elementos físicos. Consequentemente, quem aprende nunca conhece as coisas por suas causas, mas acredita nelas apenas pela fé, isto é, porque Aristóteles as disse. Se o que Aristóteles disse é verdade,
Poucos são os que investigam, basta que sejam considerados mais eruditos, porque têm nas mãos um número maior de textos aristotélicos, que em uma tese é contrária à opinião de muitos, não importa, desde que corresponda à experiência e à razão. Fica perceptível, então, a grande afronta de Galileu à ciência da época, principalmente no teor filosófico e científico. E quando a gente vai falar de filosofia e ciência, para aquela época a gente deve imaginar Galileu como um grande personagem. Até porque, como havia dito brevemente, foi ele que explicitamente introduziu o método experimental na investigação científica. Mas o que isso significava para a época? Bom, basicamente, para aquela época, a gente tinha uma ciência que era muito ligada à metafísica, onde era passada de gerações a busca da essência em uma entidade. Até mesmo, muitas das vezes, abstrata. Mas Galileu não compactuava muito com isso, não. Para ele, a pesquisa, a ciência deveria ser autônoma, empírica, com um pensamento onde as leis da natureza eram regidas pela matemática e pela experimentação, da gente perguntar o porquê das coisas acontecerem. E foi seguindo essa postura filosófica que Galileu traz a sua primeira obra escrita, embora nunca publicada, o tratado manuscrito De Motu, ou Motion em inglês, ou em uma tradução livre para o português, Em Movimento. Essa obra, no entanto, mostra que Galileu estava abandonando as noções aristotélicas sobre o movimento e até mesmo suas visões astronômicas, em vez disso estava adotando uma abordagem arquimediana. E uma grande experimentação de Galileu nesta época, ainda como professor da Universidade de Pisa, foi na famosa Torre Inclinada, onde demonstrou, deixando cair corpos de diferentes pesos do topo da torre, que a velocidade de queda de um objeto pesado não é proporcional ao seu peso, como afirmava Aristóteles. Só que todo esse pensamento antagônico a Aristóteles faz com que ele se torne ainda mais impopular entre seus colegas. E, em 1592, o seu contrato com a Universidade de Pisa não é renovado. Mas Galileu não para por aí. Ainda no mesmo ano, a Universidade de Pádua o convida para assumir a cadeira de matemática, onde ele leciona durante 18 anos, de 1592 até 1610. Embora o seu salário fosse consideravelmente mais alto em Pádua em relação a Pisa, ele teve que lidar com problemas financeiros devido a um trauma familiar. Um ano antes dele assumir a cadeira de matemática nessa faculdade, em 1591, o seu pai veio a falecer, fazendo com que ele lide agora como ser chefe de família. E o seu salário não poderia cobrir todas as despesas, fazendo com que ele fosse procurar uma solução para isso. A solução que ele procurou foi dar aulas particulares para alguns alunos. E a gente pode até imaginar que por causa dessa pressão e problemas financeiros, Galileu nunca se casou. Mas ele chegou a fazer um trato com uma veneziana chamada Marina Gamba, que juntos tiveram 2 filhas e um filho. Em meio à sua vida agitada, Galileu continua seus estudos e se torna um especialista em aplicar a ciência a fortificações militares, projetando paredes reforçadas para fortes e máquinas de cerco mecanicamente superiores. No final da década de 1590, Galileu inventou uma gama de produtos que eram procurados em todo o país. Isso incluía uma bomba de irrigação, que requer um único cavalo para acioná-la, e o seu compasso de proporção, que era usado para medir ângulos precisos. Entrando no século XVII, ele vai determinar que a distância de um objeto ao cair é proporcional ao quadrado do tempo decorrido, indicando que a cada instante o corpo em queda livre vai cair em um espaço maior, pois o seu movimento é acelerado. Para determinar isso, Galileu conduziu seus testes usando um plano inclinado com uma bola passando em sinos que eram espaçados em intervalos crescentes. E ele também determinou que a trajetória de um projétil é uma parábola. E adivinhem só, ambas as conclusões contradizem a física aristotélica. Sendo do campo de movimento, um nome que lembra muito bem o de Galileu é o do telescópio. E essa história de amor começa mais ou menos assim. Em julho de 1609, Galileu fica sabendo da criação de um telescópio simples por fabricante de óculos holandeses, e logo cria o seu próprio. Só que tem uma diferença muito gritante para aquela época de um telescópio simples para um telescópio de Galileu. Galileu aprimorava demais os seus projetos, o que o fazia ser reconhecido naquela época por isso. E tanto que ele conseguiu até mesmo descolar uma graninha com mercadores venezianos que viram o seu grande potencial nas navegações e observações de barco e o pagaram um salário para fabricar esses telescópios. E a sua universidade viu também o grande potencial que o seu professor tinha e o apoiou. A ambição de Galileu fez com que ele fosse impulsionado a ir mais longe. Em outono deste mesmo ano, 1609, ele pega o seu telescópio e aponta para os céus.
A ferramenta básica que Galileu usou foi um telescópio refrator rudimentar. Ele tinha uma lente objetiva convexa e uma ocular côncava em um tubo longo. A sua versão inicial foi ampliada apenas em 8 vezes, mas logo refinada para ampliação em 20 vezes, que ele usava para as observações da próxima obra que a gente vai estar falando. Sidereus Nuncius, também conhecido como Mensageiro das Estrelas, é um folheto de 24 páginas e o primeiro tratado científico baseado em observações astronômicas realizadas com telescópio. Ele contém os resultados das observações iniciais da Lua, das estrelas e das luas de Júpiter, onde Galileu faz várias descobertas importantes por meio do uso sistemático e do refinamento do telescópio. De acordo com os princípios aristotélicos, a Lua estava acima da esfera sublunar e nos céus, portanto, deveria ser perfeita. Mas Galileu descobriu que a superfície da Lua não era lisa, uniforme e perfeitamente esférica, mas até mesmo pelo contrário, era irregular, áspera e cheia de depressões e protuberâncias. E é como a própria face da Terra, que é marcada aqui e ali com cadeias de montanhas e profundeza. Inclusive, ele calculou até mesmo as alturas das montanhas, medindo o comprimento de suas ombros e aplicando geometria. As observações do planeta Júpiter em noites sucessivas revelaram 4 objetos semelhantes a estrelas em linha com ele. Os objetos se moviam de noite em noite, às vezes desaparecendo atrás ou na frente do planeta. Galileu inferiu corretamente que esses objetos eram luas de Júpiter e orbitavam exatamente como nossa Lua orbita a Terra. E pela primeira vez, objetos foram observados orbitando outro planeta, enfraquecendo assim o domínio do modelo ptolomaico. Hoje, essas 4 luas são conhecidas como luas de Galileu: Io, Europa, Calisto e Ganimedes. Sobre Vênus, ele percebeu que o planeta passou por uma sequência de fases semelhantes à da Lua. Isso não poderia ser explicado no modelo de Ptolomeu, mas poderia ser explicado pelo modelo de Copérnico, onde a gente tem planetas centrados no Sol. Ou até mesmo pelo modelo pouco conhecido de Tycho Brahe, onde outros planetas orbitam o Sol, enquanto ele, por sua vez, orbita a Terra. Bom, Galileu então rejeita o modelo de Tycho como um híbrido desnecessário e usa sua descoberta para consolidar seu apoio ao modelo de Nicolau Copérnico. Ele observou regiões escuras que pareciam se mover através da superfície do Sol. O debate centrou-se que estes eram satélites do Sol ou manchas reais na sua superfície. Entretanto, Galileu apoiou a interpretação das manchas solares e usou para mostrar que o Sol estava girando. Suas manchas e imperfeições novamente contradiziam o ideal aristotélico de um cosmos perfeito. E até mesmo Saturno aparece em suas observações. Embora somente em 1656, com o cientista holandês Christian Huygens, que descreve corretamente Saturno com anéis, Galileu notou 2 apêndices nas laterais do planeta que desapareciam e apareciam. Mesmo através de um telescópio, as estrelas ainda pareciam pontos de luz. Galileu sugeriu que isso se devia à sua imensa distância da Terra. Isso então amenizou o problema representado pela falha dos astrônomos em detectar paralaxe estelar, que era uma consequência do modelo de Copérnico. Ao girar o seu telescópio para a faixa da Via Láctea, Galileu viu dividido em milhares de estrelas até então invisíveis. As reações de Sidereus Nuncius variavam de admiração a descrença, e logo se espalharam pela Inglaterra e Itália. Inclusive, o primeiro astrônomo a publicamente apoiar Galileu foi Kepler, que em uma carta aberta publicada em abril de 1610 endossou com entusiasmo a credibilidade do seu colega. Mas nem tudo foram flores. Os desenhos de uma lua imperfeita de Galileu contradiziam as noções aristotélicas e ptolomaicas de corpos celestes perfeitos e imutáveis feitos de quintessência. E antes da publicação de Sidereus Nuncius, a Igreja Católica somente aceitava o sistema heliocêntrico de Copérnico de forma estritamente matemática e hipotética. Mas uma vez que Galileu começa a apresentar esse sistema de forma factual e menos hipotética, ele cria um novo sistema caótico, segundo a Igreja e parte da comunidade científica da época. Em 1616, a Igreja coloca no seu índice de livros proibidos a obra de Nicolau Copérnico, De Revolutionibus.
o primeiro argumento científico moderno para o universo heliocêntrico, centrado no Sol. O Papa Paulo V convoca Galileu a Roma para falá-lo que ele não pode mais apoiar Copérnico publicamente. Quem diria que Galileu ia ficar quieto na sua? Em 1632, ele publica sua obra chamada Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, que supostamente apresentava argumentos para ambos os lados do debate sobre o heliocentrismo. Mas a sua tentativa de equilíbrio não enganou ninguém, especialmente até porque o defensor do geocentrismo se chamava Simplicius. E aí, em 1633, um ano depois da publicação da sua obra, Galileu é convocado perante a Inquisição Romana. E de começo ele fala que não apoiou o heliocentrismo, mas depois admite que o fez, mas fez sem querer. Galileu, então, ele é condenado por veemente suspeita de heresia. E sob pressão e ameaça de tortura, Galileu se vê forçado a admitir seus erros e condená-los e amaldiçoá-los, além de pedir perdão e declarar pesar. Quase aos seus 70 anos, na época do seu julgamento, Galileu passa os seus próximos 9 anos em prisão domiciliar, onde ele gasta esse tempo escrevendo resumos sobre a sua vida científica, especialmente sobre as suas contribuições no campo de movimento, que acabam se tornando a sua grande obra científica final. E aí, em 8 de janeiro de 1642, na cidade de Arcetri, Galileu vem falecer, depois de sofrer de febre e palpitações cardíacas. E após a sua morte, Galileu acaba virando um grande personagem e ganha muitos admiradores. Mas infelizmente a perseguição ao seu trabalho, e até mesmo de Copérnico, continuou pelos próximos séculos. E só em 1835 o Vaticano abandonou completamente a perseguição ao heliocentrismo. No século XX foram vários papas que reconheceram a importância de Galileu, mas foi somente em 1992 que o Papa João Paulo II reconhece e lamenta a forma como Galileu foi tratado. A gente pode concluir que a contribuição de Galileu para a nossa compreensão do universo é significativa não apenas pelas suas descobertas, mas pelos métodos que desenvolveu e o uso da matemática para prová-los. Ele desempenhou um papel importante na revolução científica e ganhou o título de o pai da ciência moderna. As leis do movimento de Galileu, feitas a partir de suas medições de que todos os corpos aceleram na mesma taxa, independente da sua massa ou tamanho, pavimentaram o caminho para a codificação da mecânica clássica por Isaac Newton. O heliocentrismo de Galileu, com modificações por Kepler, logo se tornou um fato científico aceito. Suas invenções revolucionaram a astronomia. Galileu descobriu as crateras e montanhas na Lua, as fases de Vênus, as luas de Júpiter e estrelas da Via Láctea. A sua propensão para a experimentação inventiva e inteligente empurrou o método científico para sua forma moderna. E agora, mais do que nunca, nessa época onde o negacionismo científico vem crescendo tanto, apoiado por pessoas poderosas e até mesmo o governo de Jair Messias Bolsonaro, a gente vê a história de Galileu não só mais como um marco científico, mas uma lembrança de que, independente da época, a ciência vai ser perseguida e deve resistir. No mais, eu agradeço a atenção de todos, espero que a aula tenha sido proveitosa e didática, e qualquer dúvida vocês podem falar comigo aqui nos comentários. Eu recomendo demais que vocês deem uma olhada na descrição do vídeo, onde eu vou dar algumas recomendações de livros, obras e também de sites muito interessantes. E também recomendo que vocês deem uma olhada nas referências que me ajudaram bastante para fazer esse vídeo. Vai estar tudo aí na descrição. Enfim, muito obrigado novamente e até mais.